o estudo hoje, ele sempre vai ser o diferencial nas nossas vidas, mas também a perseverança, a vontade de querer vencer. Isso também faz sempre a diferença. De franqueado a franqueador em inovação constante, ele não para de crescer. Eu tenho o prazer de entrevistar o presidente da IES Cursos de Idiomas, Clodoaldo Nascimento. Clodoaldo Nascimento, seja bem-vindo ao Identidade de Sucesso. Obrigado. O prazer é todo meu poder estar aqui com vocês. Clodoaldo, a maioria das pessoas te conhece já como a cara do IES, né? São tantos e tantos anos envolvido em cursos de idiomas que as pessoas já associam o seu nome a esse segmento. Mas a sua trajetória profissional, ela vem de muitas experiências anteriores aos cursos de idiomas, né? Como é que ela começou? Nossa, essa pergunta, agora a gente vai lá no tempo, né? Vamos fazer uma viagem ao túnel do tempo, né? Realmente eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar, eu já tinha 12 anos de idade. E eu digo assim, nessa vida eu fiz um pouquinho de cada coisa. Eu trabalhei em padaria, já fui padeiro, eu já trabalhei em mercado, eu já trabalhei em depósito de bebida, já trabalhei em loja de material de construção. Até chegar em curso de inglês eu fiz um pouquinho de cada coisa. E quando chegou nos cursos também, você chegou numa ponta, que era a parte de fazer matrículas, representante comercial, pôde experienciar essa jornada de curso de inglês, né? Sim. A minha história já era em curso de inglês. Quando eu já cheguei em curso de inglês, eu comecei a ser representante comercial. Era aquele tradicional vendedor que batia de porta em porta na casa das pessoas para poder fazer matrícula dos alunos. Então, essa foi a minha primeira experiência. Passei ali na primeira escola, uma escola que não tinha renome, não era uma escola desconhecida. Dali posteriormente eu fui convidado por uma outra escola, já numa posição, vamos botar assim, de crescimento. Eu já saí de representante para ser supervisor comercial, onde eu fiquei algum tempo, até depois mais um degrauzinho eu subi para ser convidado para ser um gerente comercial já na IES. Uhum. E da IES você decidiu sair da condição de CLT e começar a empreender. Foi o seu primeiro empreendimento. Sem dúvida. Cheguei na IES, como eu te disse, para ser um gerente comercial, assumi uma equipe de representante comercial e com supervisor comercial, que era o que eu era, as funções que eu tinha exercido anteriormente. Fiquei um tempo, até que eu tive a oportunidade, como todo mundo, de abrir o seu próprio negócio. Então, ali no final de 91, eu estava abrindo a minha primeira franquia, a minha primeira escola, lá na cidade de Petrópolis. Para mim, uma alegria muito grande, afinal de contas, naquele momento, eu podia dizer assim, eu agora também sou dono de um negócio, então era muito bom. E como é que se deu essa oportunidade de virar um franqueado? Na verdade, isso aconteceu assim de uma maneira muito peculiar, uma coisa bem do acaso, do destino. Eu era gerente comercial numa unidade IES e ali eu conheci uma pessoa que no futuro vinha a ser a minha esposa, a minha primeira esposa, que a gente conversando um dia na casa dela, o pai dela era gerente de banco, trabalhou durante muito tempo como bancário, e ela falou assim, olha, meu pai vai sair do banco e ele não sabe o que vai fazer, ele está muito preocupado. E eu já sabendo que ele tinha muito tempo de banco, eu calculei rapidamente, o número sempre foi meu forte, calculei, eu falei assim, vai ter uma boa indenização. Eu virei para ela e falei assim, olha, se eu fosse ele, eu abria uma franquia da IES. E ela falou para ele, a gente era muito novo, a gente estava se conhecendo ainda, não tínhamos tanto relacionamento, até que ele virou e falou assim, me chamou e falou assim, como é que é esse negócio de franquia da IES? E aí eu expliquei, olha, eu faço isso, acontece assim, dessa maneira. E aí ele falou assim, gostei. O que você acha da gente montar uma sociedade? Eu entro com capital, você entra com o seu trabalho. Eu falei assim, super top, vamos embora. E aí, dali, foi uma parceria que deslanchou, foi um sucesso total. Ele seguiu como seu sócio quando você foi
começou a ampliar o número de unidades? Sim, ele foi seguindo, tanto eu quanto ela, a gente era nós três, ela cuidava da parte pedagógica, ele da parte financeira e eu, obviamente, da parte comercial, né? Eu era o responsável de encher as unidades de alunos, né? Então vocês viraram sócios antes mesmo do casamento? Antes mesmo do casamento, nós nos transformamos em sócios. Foi uma sociedade realmente em todos os âmbitos, né? E é difícil, às vezes, né, conciliar essa questão familiar com a questão profissional? Sim, eu acho que não é comum, não é tm simples, mas assim, havia sempre um grande respeito, uma admiração. Eu acho que houve assim, uma excelente sinergia entre a gente. Então a gente sempre procurava separar mesmo as questões do trabalho da questão pessoal, né? Então por isso, graças a Deus, foi um sucesso. E funcionou bem, né? Funcionou. Que bom, que bom. E num dado momento, depois de já ter as 7 unidades, parece que você demandava muito da matriz, do seu franqueador. Eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Eu sempre achava e continuo achando que a gente é meio o nosso saudoso ídolo Ayrton Senna, né? O limite, né? Ele batia o limite e queria chegar ao próximo, né? Então era a mesma coisa comigo. Eu sempre quero, se eu chego, traço uma meta, eu chego nela, eu quero traçar uma maior e sempre me desafiando. Então eu tinha 7 escolas na época e eu demandava muitas questões para a franqueadora. Então a franqueadora, até que em um determinado momento, ela virou e falou assim: olha, a gente não vai conseguir acompanhar você e a gente gostaria de fazer uma proposta. Me fizeram uma proposta para que eu pudesse assumir a IES. E dali para frente foi o que aconteceu. Eu assumi, em 2004 eu assumi a IES. Nesse primeiro momento eu já tinha o interesse, eu já tinha a intenção de fazer o processo de expansão da rede, eu queria ganhar o Brasil. Procurei, né, me associar à ABF, procurei contratar uma empresa, né, associada da ABF para poder fazer a formatação da nossa franquia e dali eu comecei efetivamente a mudar toda a história da IES. Eu lembro de um dia, isso também foi muito legal de a gente poder contar aqui, eu reuni todos os meus franqueados, que na época eram 27, a gente tinha 27 escolas, no Hotel Glória, no antigo Hotel Glória, famoso, saudoso Hotel Glória, e ali para poder apresentar como seria a IES dali para frente. Nosso contrato de franquia, o anterior, tinha 4 folhas. O contrato novo tinha 40 folhas. Aí, algumas pessoas não entenderam porque não queriam mais continuar. Dessas 27, a gente caiu para 17. Mas, assim, foi muito bacana porque, não sei se você vai lembrar, vou tentar aqui te fazer essa pergunta aqui para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, ver se você é boa de memória. Hein? Eu estava reunido com os franqueados, na grande maioria pessoas com mais idade do que eu naquela época jovem, né? Ainda sou, mas mais jovem. Sim, ainda é. E eu falei assim, nós vamos mexer na marca, nós vamos mudar a marca. E a marca da IES, você lembra como é que era? Ela era mais abaloada, não era? Tinha um bichinho que as pessoas chamavam carinhosamente de ursinho, de ovo, chamava de Kinder Ovo, porque era baseado naqueles chapéus dos soldados ingleses, que a gente está vendo muito agora, até por conta do falecimento da rainha. Sim. Então ele era ali. E ali eu mudei, inclusive, a marca. E aí as pessoas falavam assim, ele é louco. Aí alguns saíram porque acharam que era louco, outros ficaram, graças a Deus, hoje estão performando muito bem. E outros adentraram, né? Graças a Deus, bastante. Quando você teve a oportunidade de atuar nas duas esferas, como franqueado e como franqueador, quais são as principais diferenças que você entende? Olha, eu acho que talvez um dos grandes motivos do sucesso da IES hoje talvez seja exatamente por eu ter passado por todas essas fases. Eu fui funcionário de um franqueado, eu fui franqueado, né, e hoje eu sou franqueador. Então eu conheço todas as dores. Então hoje, quando eu reúno a minha equipe na franqueadora e a gente vai fazer alguma coisa, eu não me coloco na condição de franqueador, eu me coloco na condição de franqueado.
que o franqueado quer. Então eu sei exatamente o que ele quer, porque as dores, eu sei exatamente quais que ele sente. Então talvez isso seja um dos grandes motivos do sucesso da IES. Expansões da IES. Hoje vocês estão com quantas unidades? São 173 unidades espalhadas por 16 estados, mais o Distrito Federal. É um marco, né? Muito bom, prazeroso demais. É. Você poder dizer que você tem unidade no Rio Grande do Sul até o Amazonas. É, maravilhoso. É uma extensão enorme. Agora, a pandemia, ela mudou um pouco a forma de consumo, principalmente de educação, né? Vários segmentos tiveram alterações com a pandemia, mas o segmento de educação, ele foi severamente afetado num primeiro momento. A maioria das instituições, seja de cursos de idiomas ou outros segmentos de educação, tiveram que se adaptar. Como é que vocês fizeram durante a pandemia? Olha, durante a pandemia, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava inaugurando uma unidade, eu tinha ido em Maceió inaugurar uma unidade. No dia seguinte, eu estava em Recife, numa feira de franquias da ABF. Estava visitando uma franquia nossa, antes de ir para a feira, estava em Olinda, quando o nosso governador, na ocasião, decretou que a gente ia fechar o comércio durante 15 dias. Ia fechar o comércio. E eu falei assim, como é que vai ser? 15 dias só, depois a gente volta. Faz um recesso, Faz um recesso. É só 15 dias. E aí, naqueles 15 dias a gente sabe o que foi, o que aconteceu. E aí, como a gente viu que aquilo estava começando a procrastinar cada vez mais, a gente falou assim, temos que fazer alguma coisa, como é que vai ficar os nossos alunos? As escolas precisam continuar, né, vivendo. E aí, no primeiro momento, a gente deixou para que os professores, né, que as unidades pudessem em si dar as suas aulas. Só que aí os franqueados, né, pediram com que a franqueadora pudesse o auxiliar. Então o que a gente fez? A gente, de uma hora para outra, tivemos que aquilo que estava planejado para acontecer 2 anos à frente, teve que acontecer naquele momento, que era o EAD, que era exatamente o ensino à distância, o online. Então nós tivemos que ir para o mercado, comprar equipamento. Naquele momento todo mundo estava comprando equipamento. Então, além de estar difícil de achar, ainda estava caro. Porque todo mundo estava precisando. Sim, lei da oferta e da demanda. Exatamente, tem jeito. Exatamente. Então, assim, a gente começou a gravar todas as aulas nossas. Então, a gente tinha, assim, no primeiro momento, a gente estruturamos a nossa metodologia para que um set fosse gravado. Seriam videoaulas para poder exatamente passar todo o conteúdo, e a outra parte, quem entrava era o nosso professor na unidade, também online. Mas ao vivo. Mas ao vivo. E aí isso foi a grande sacada, e principalmente foi o que nos auxiliou a manter as nossas escolas. Se não fosse isso, a gente com certeza não estaria aqui hoje conversando. Hoje, como é que está a questão do EAD na instituição de vocês? Hoje, o EAD ele veio e entrou, obviamente, dentro do nosso portfólio. Passou a fazer parte do portfólio. Mas hoje, as pessoas querem, não desgrudam do presencial. Tem uma predileção pelo presencial. Então, assim, hoje as pessoas que têm uma dificuldade com o horário e pessoas que também se identificaram, né, pelo online, estão ainda seguindo essa linha, né? Mas eu diria para você que talvez 80% das pessoas preferem hoje o presencial. Mas a gente tem um online também para ofertar. Mas ele não representa hoje no mercado de vocês, ele não representa uma fatia muito grande das matrículas? Não. O presencial sempre vai ser o nosso carro-chefe. A gente está aqui nessa feira hoje, nós estamos lançando, né, nossa segunda marca, né, do nosso grupo. Uma franquia low cost, né, que é uma franquia de baixo investimento. O nome dela é Follow Me, tá? Ou seja, um nome bastante agradável também. E a gente está lançando essa marca por quê? Porque nós, durante algumas participações em feiras como essa, que a gente está tendo o prazer de participar aqui, vimos que tinham pessoas que se identificavam com o segmento, né? Principalmente professores, tá? O maior sonho do professor é ter sua escola. Olha. Você pode ter certeza disso. Mas não tinha o capital de investimento necessário para abrir uma IES. E aí a gente decidiu então criar a Follow.
A Follow chegou para exatamente atender esse público. Por quê? Porque você tem, a pandemia ensinou a gente que a gente pode otimizar o espaço. Então a gente hoje não tem necessidade de ter um espaço enorme, entendeu? A gente pode também trabalhar, né? Então, assim, a gente pode hoje atender ao público. Então a gente criou a Follow, que é um investimento hoje de 50 mil, podendo chegar no máximo a 90 mil reais. O mesmo também é para o aluno. Por quê? Porque a Follow ela vai atender o investidor, que é o professor, e quer abrir a sua escola. Ah, eu não tenho esse capital todo. Ele se junta a um outro, ele se associa a um outro professor e monta uma Follow. Ou até mesmo o jovem que está iniciando, que já tem a sua veia empreendedora. Os jovens hoje estão dominando o mercado. Então eles querem também, porque antigamente a gente queria comprar um carro, né? Hoje o jovem já não pensa em comprar um carro. Ele sabe, obviamente, que tem hoje diversos outros meios de se locomover mais facilmente. Mas ele quer abrir um negócio. E ao abrir um negócio, com o preço de um carro, ele está abrindo um negócio. Até mais barato. E do mesmo jeito também que a Follow ela vai atender quem? Ela vai atender ao público que também queria fazer um curso, mas não tem condição. Você tem uma ideia, o preço médio hoje de mensalidade de uma IES é R$300 a mensalidade. O preço médio da Follow é de R$100 a R$130. Ou seja, democratiza então também o acesso ao idioma. Ou seja, para a população. Exatamente muito legal, isso. muito Você legal. tem condição de fazer essa inclusão de todas as partes. Muito bom. E o inglês cada vez mais já é, né, já é fundamental há muitos anos. Não mas tenha dúvida. cada vez mais no mundo globalizado que a gente vive. A gente sabe que o Rio de Janeiro, como qualquer outra cidade, tem lugares aonde a gente sabe que é uma região, né, que infelizmente não tem grandes recursos, mas que tem pessoas lá que querem empreender, que querem melhorar de vida, e o inglês faz exatamente isso. Vai proporcionar essa pessoa a ter um bom emprego, a melhorar a sua condição de vida, né, sem contar a parte cultural também, né? Então hoje quando você fala, por exemplo, de uma baixada, né, alguns lugares da Baixada, alguns lugares da Zona Oeste, alguns lugares da região metropolitana do Rio de Janeiro, você hoje consegue colocar uma Follow ali para atender essa população que necessita e que está carente desse conhecimento e que luta para poder ter condições para poder mudar de vida. Eu, como a gente falou aqui inicialmente, eu tive uma infância muito humilde, né, muito simples, né, e estou aqui hoje. Então, quantos outros Clodoaldos não podem ter? Sim. Fruto de muita dedicação e estratégia também, né, Clodoaldo? Sem dúvida. O estudo hoje, ele sempre vai ser o diferencial nas nossas vidas, mas também a perseverança, a vontade de querer vencer. Isso também faz sempre a diferença. Clodoaldo, com uma carreira consolidada, sucesso para você é o quê? Acho que sucesso, né, é você poder dizer assim, olhar para trás e ver da onde você veio, né, as coisas todas que você passou e poder estar aqui hoje e principalmente não se acomodar. Nós estamos falando aqui da Follow, nós estamos lançando uma nova marca. Ou seja, entender que você pode continuar avançando e principalmente levando o quê? Educação. Porque quando a gente faz uma matrícula, a gente está levando a possibilidade de um futuro melhor para essa pessoa. A gente está levando sonho para essa pessoa. É muito bom as pessoas sonharem e principalmente realizar os seus sonhos. Clodoaldo, obrigada. Imagina. Que você continue transformando vidas, tanto na ponta, fazendo com que as pessoas tenham acesso a um outro idioma, quanto no empreendedorismo, realizando o sonho de muita gente. Obrigado, viu? Obrigada pela entrevista. Obrigado.